Pois então, estamos aqui, hoje é o dia 16 de agosto, agora são 16 horas, está um sol bonito, temperatura agradável. Eu estou aqui no meu jardim ou estúdio, sei lá, vou fazer um estudo, essa lição número 11, não é? Um estudo sobre a prisão de Paulo. Confesso que esse assunto, de agora em diante, me deixa triste. Paulo é uma espécie de exemplo para mim. Eu tenho alguns exemplos na Bíblia. Paulo, Elias, Daniel, mais alguns outros, não. Esses aí são grandes exemplos para mim. Pessoas que não temiam falar a verdade, que não se acovardavam. Especialmente Paulo. Elias ainda se acovardou uma vez, né? Mas eu lembro que Elias certa vez chegou diante de Acabe e disse: "O perturbador de Israel és tu." Que ter coragem para falar isso diante de um rei. Ele falou. Aqueles 3 companheiros de Daniel que disseram para o rei que não adorariam a estátua de forma alguma. E assim por exemplo, tem pessoas de coragem. E aqui está Paulo. Paulo, pelo visto, nunca vacilou. Se bem que aqui nessa semana ele cometeu um erro, mas ele dizia as coisas que tinha que dizer. Era franco, direto e especialmente dizia a quem devia ser dito, não mandava recado. E Deus, ele concordou, porque Deus disse para Paulo, assim, está escrito aqui em Atos 23, 11, coragem, pois do modo como deste testemunha a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Então, do jeito que você falou ali, vai falar lá. Paulo era pavio curto. E se precisava chamar alguém de parede branqueada, ele chamava. Ele chamou. Creio que hoje nós estamos assim muito, mas muito superficiais em tudo. Muito desligados. Tipo assim, irmãos, cuidado com os pecados do mundo. Não, mas que pecados do mundo são esses? Pois bem, a questão aqui era os gentios, né? Em Jerusalém havia um grupo de pessoas que odiavam muito a Paulo. Esse grupo eram os saduceus, os fariseus também, eram os judeus judaizantes, principalmente esses, né? E Paulo pregava que não era necessário a circuncisão. Bom, ele simplesmente pregava o que já se tinha decidido no Concílio de Jerusalém, não é? E pregava que a salvação era pela fé e não pelas obras. Mas ele não proibia nunca a circuncisão. Inclusive circuncidou Timóteo. Não proibia. Até hoje não é proibido circuncidar. Quem quiser pode se circuncidar. Mas que saiba que isso não é pressuposto de salvação. Não vai se salvar porque está circuncidado ou vai se perder porque não está. A salvação é pela graça, ou seja, pelo perdão que Jesus Cristo concede por ter morrido por nós. Bom, então vamos aqui à nossa oração. Santíssimo e bom Pai que está nos céus, abençoe-nos nesse estudo, para que possamos entender melhor e especialmente agir de acordo com a Tua vontade. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Então tá bom. Feito uma tua introdução tanto longa hoje, né?
Paulo, depois de algumas exortações, depois que disseram não vá a Jerusalém, ele foi. Chegando lá, ele encontrou Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. Era irmão por parte de mãe, né? Mas não por parte de pai. Jesus não era filho de José, mas era filho de Maria, e ainda filho introduzido pelo Espírito Santo. Não genético, claro. Então Paulo chegou lá e Tiago estava preocupado. Tiago era do tipo assim, que tinha planos assim para não dar peleia, para não dar encrenca, para não dar intriga. Vamos criar uma situação tal que se resolva da melhor maneira possível. Esse é outro tipo de pessoa muito importante na igreja, dentro do povo de Deus. Mas ele teve um plano que não funcionou. Mas não funcionou não por causa do plano. Não funcionou porque os judeus entenderam tudo errado, né? Claro que, pelo que nos diz aqui a lição, eu também concordo com isso, Paulo não devia ter feito isso que nós vamos estudar agora. Não precisava ter feito isso. Mas, enfim, para quem não quer concordar, ou para quem quer gerar polêmica ou briga, etc e tal, quem quer gerar confusão, até o que Jesus disse, bem claramente, serve. Por exemplo, Jesus disse assim: eu não vim para abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E o que eles dizem? Viu, ele já cumpriu, então está abolido. Aí não tem nada o que consegue mudar a cabeça desse tipo de gente. Bom, mas Paulo ensinava certas coisas que irritavam muito esses judeus. Porém, tudo que Paulo ensinava estava correto. Paulo não era uma pessoa, um herege, não. Paulo, dizem eles, falava contra o templo. Mas Paulo dizia isso: olha, o templo não é um amuleto, o templo não é Deus, o templo é um lugar sagrado, etc. e tal, onde Deus se encontra com o seu povo, mas o templo em si, ele, a rigor, não é nada. Um prédio, né? E é o lugar onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Mas não é mais que isso. Tá? Aí dizia, Paulo é contra a lei de Moisés. Não, não é verdade também. Paulo dizia que a circuncisão não precisa mais, mas quem quiser fazer faz, porém não salva. Paulo dizia que as leis cerimoniais já estavam, já caíram, já não eram mais necessárias, porém, quem quisesse fazer, fizesse. Mas não era mais necessário. Que Paulo era contra as tradições antigas, etc. e tal, não escritas, né? Que Paulo era contra o povo de Deus. E que Paulo andava falando que Jesus ressuscitou, né? E que se tornou Messias. Então, Paulo era acusado de muitas coisas. Bom, e Paulo chegou em Jerusalém e os fermentou o fuxico entre os inimigos de Paulo. Tipo assim, mas agora está na hora de matar ele, né? Porque tinha um problema em relação a Paulo. Eles tinham um problema em relação a Paulo. Eles conseguiram ganhar um debate com Paulo. Perceba que esse é o mesmo problema que eles tinham com relação a Jesus. Eles nunca conseguiram dobrar Jesus. Eles sempre venciam. Então daí o que você faz? O que eles fazem? Apelam para a força. Vamos matar. É assim que o inimigo age, né? Sempre foi assim. Bom, aí Tiago, aquele meio-irmão de Jesus, que herdou, parece que algo de Maria, né? Talvez de José, que a paciência, que é aquele jeito de organizar as coisas para suavizar, etc. Teve um plano. Disse, olha, Paulo, é o seguinte, aqui tem 4 judeus que estão querendo fazer voto de nazireado. O voto de nazireado era feito por um tempo que as pessoas se abstinham de certas coisas, ou se dedicavam mais intensamente a Deus, ou mais intensamente à evangelização, ou qualquer coisa assim.
E durante aquele tempo não podia beber vinho, não podia comer nada de uva, não podia tocar em corpo morto, nem de pessoa, nem de animal, etc. E esse tempo nazireado tinha que durar no mínimo 30 dias, ou mais. Podia durar 40 dias, 60 dias, um ano. Quanto mais tempo, mais difícil, né? E se durante esse período de tempo, vamos dizer, que fizesse o voto por 30 dias, encostasse sem querer em algum morto, uma pomba morta, num ser humano, etc. tal, zerava. Aí começava tudo do zero, tinha que se purificar e começar tudo do zero de novo. Bom, aí Paulo iria pagar os custos de rapar o cabelo, né? Porque aqueles 4 não eram pessoas assim que tinham dinheiro. E aí, pagando os custos, ficaria subentendido que Paulo concordava com essas coisas, né? Ou pelo menos não discordava. Estava combatendo isso. Daí, aí vai se ajeitar, né? Por outro lado, Paulo mesmo, tendo vindo de regiões gentílicas, precisava se purificar, né, por 7 dias, para poder fazer essa, poder entrar no templo, etc. Né? E quando Paulo estava no 7, todos os que viriam ou vinham de regiões gentílicas tinham que fazer essa purificação, senão não podia entrar no templo. E no 7º dia apareceram lá os judeus que vieram de fora, né, vieram de outro lugar. E tinham visto Paulo com Trófimo, né? Trófimo de Éfeso. Trófimo não era um judeu, era um gentil. E imaginaram, no seu ódio que tinham contra Paulo, quem tem ódio sempre imagina uma coisa errada, né? E é bem fácil, porque quem tem ódio fica só especulando, ele vai fazer uma coisa errada, ele vai fazer aquilo, vai fazer aquele outro. E às vezes as coisas mais ou menos se encaixam, mas não é nada disso. E na cabeça dele já se encaixou e já é, e não se discute mais. Eles chegaram à conclusão de que Paulo teria introduzido Trófimo no templo, coisa que não aconteceu, né? E aí fizeram um auê, juntaram o povaréu todo, né? E criaram uma zoeira bem grande, uma gritaria, parece que caiu o céu. Parece o fim do mundo, né? Então, se Paulo não tivesse concordado, nada disso teria acontecido. Paulo não teria na região do templo ali, etc, etc. Mas enfim, aconteceu, né? Todos nós estamos sujeitos a cometer erros. Aí deu, aqui na parte de segunda-feira diz tumulto, né? Trófimo não fora introduzido no templo. Não, Paulo não ia fazer isso. Mas como eles tinham raiva de Paulo, como eles supunham que Paulo era contra o templo, contra as leis de Moisés, contra o povo de Deus, contra etc, tal, lá, então ele fez é porque fez, né? E não havia discussão. E a coisa ficou feia, né? Eles iam linchar Paulo ali, né? É o que eles queriam, matar Paulo. E aí, como é que o Império Romano iria condenar alguém lá se uma multidão linchou lá, vamos supor lá 500 pessoas, vai ficar por isso. Mas eis que bem ao lado do templo, os romanos construíram uma fortaleza. E naquela fortaleza tinha centenas de soldados, né, para cuidar daquela região toda. E Cláudio Lísias era o comandante da fortaleza, estava ali. Avisaram Cláudio Lísias, olha, está dando tumulto lá fora, lá embaixo. Ele foi lá com soldados, etc. e tal, e resgatou Paulo, né? E Lísias ia levar Paulo para dentro da fortaleza para prender ele. O que esse homem fez, né? Não sei o que fez, mas enfim, tem que prender ele para depois vamos ver como é que é. Vamos interrogar, etc. Vamos investigar. Mas Paulo pediu para o comandante, olha, eu quero falar para o povo. É que Paulo cometeu outro erro. Quero falar para o povo. Não que ele tivesse cometido um erro ao falar para o povo, mas ele disse uma coisa não ele teve. Não é? Então Paulo resgatou a sua história, como ele foi chamado, etc. e tal, quando estava indo para Damasco, e como Jesus o encontrou, etc. E eles ouvindo, foi um silêncio.
Mas quando Paulo disse que ele fora enviado para pregar aos gentios, coisa que eles não admitiam, tinha gente ali que não admitia a conversão de gentios. Aí a zoeira recomeçou imediatamente. E isso também, portanto, isso não deu certo. A argumentação dele não deu certo. Ele podia ter omitido isso. Tá. Eu não condeno Paulo nem por isso que ele disse, nem pelo que ele fez ali, com relação à purificação. Não condeno, não. Bem pelo contrário. Porque aqui Paulo só falou a verdade. Quem que eu preciso condenar? Aqueles judeus. Mas o Paulo não podia dizer nada mais. Né? Qualquer coisa que tem que pisar em cima de ovos. Mas que hoje na igreja, em muitos lugares, eu conheço lugares assim, que se você falar alguma coisa, por exemplo, em relação à música, do que está escrito por Ellen White, ai de você. Ai de você. Mas certa vez eu falei, um pastor tremia. Não foi só uma vez, foi que pastores ficaram bravos por 3 vezes. Né? Você não pode citar Ellen White por sua música, para determinados líderes entre nós. Aqui não podia citar que Jesus o enviou para os gentios. Não podia. Se morderam de raiva. E então Cláudio Lísias, aqui, o comandante, pensou assim, bom, vou levar ele para dentro. Esse aqui, você perdeu o controle, levou ele para dentro e pensou, eu vou dar um jeito, eu vou descobrir o que está havendo aqui. Porque tanto ódio, porque esse homem deve ser o pior do universo. Né? Porque tanto ódio, gente, pensa você aí que está me ouvindo, por que tanto ódio? Pensa um pouco. Onde está o erro de Paulo? Pensa. Onde estará o erro nosso no final dos tempos ao defender o sábado, quando os nossos irmãos irão nos perseguir com ódio por causa disso? Onde estará o erro? Pensa. Espero que eu não seja um perseguidor. Isso me dá medo. Né? Bom, então Cláudio pensou, tá, vou fazer o seguinte, vou usar de tortura, vou dar uma tunda de laço, açoitar ele, ele vai ter que confessar o que está havendo. Você mandou lá os soldados, o capitão vai lá, amarra ele, etc. Daqui a pouco eu apareço lá e vamos açoitar ele e vou perguntar para ele o que está vendo. Ele vai ter que falar, senão ele apanha, ou fala ou apanha. Né? Já estavam preparando isso daí, quando Paulo então perguntou o seguinte, tá, mas, perguntou para os soldados, mas é permitido que se açoite um cidadão romano sem que ele seja julgado? Não era permitido. A lei romana, eu escrevi isso no comentário escrito. Escrevi no comentário escrito. Era redundante. A lei romana protegia os cidadãos romanos. Né? E Paulo, aliás, não podia ter sido acorrentado. Podia ser resgatado, protegido, devia ser protegido. E ser julgado com justiça. Né? Sem atos que aviltassem a sua condição física e moral. Não podia. Então, e ali já estava tudo errado. Cláudio Lísias, em vez de perguntar, tu é romano, tu não é? Não perguntou. E aí chamaram o comandante, Cláudio, vê o que tu vai fazer, o homem é romano, tu vai açoitar ele. O quê? Ele é romano? Foi lá falar que escuta, tu é romano? Sim, eu sou de nascimento. Minha mãe é romana e eu tenho cidadania romana. Cláudio pensa, mas eu sou romano e eu comprei o título. Então tu é mais romano que eu. Não vamos, perdão, desculpe. Não vamos te açoitar, não. Nem pensar nisso. E aí, depois, Paulo foi remetido perante o Sinédrio, porque a questão era uma questão religiosa. Os romanos não tinham nada a ver com a história. Paulo nunca fez algum movimento para derrubar algum governo, algum governador, algum rei ou imperador. Nunca fez nada disso, não tinha nem como provar isso. Então os romanos nem tinham que se envolver com essa história, a não ser para protegê-lo.
né? Aí ele foi parar lá perante o Sinédrio, estou aqui na parte de quarta-feira já, né? E aí então começou a sessão, não de tortura física, mas de tortura espiritual, mental, psicológica. E Paulo era pavio curto. Já aquele sumo sacerdote, olha gente, eu já li e reli a Bíblia, não sei quantas vezes, eu não calculo isso, mas muitas vezes. Eu fico só observando como é que os sacerdotes, ao longo de todos os tempos, com exceções, aliados com os reis, combatiam e matavam, encarceravam, perseguiam os profetas. Como isso? Até Jesus denunciou isso. E Jesus foi um dos perseguidos. Ellen White foi perseguido dentro da nossa igreja. Como é que aqueles que falam a palavra em nome de Deus e que dizem a verdade são perseguidos sempre por seus irmãos? Como que pode isso? E assim vai ser no final dos tempos. Entre nós. Isso me dá medo. Eu posso estar na igreja sentado ao lado de um futuro perseguidor, que hoje não sei quem é, né? Bom, mas se o sacerdote, o sumo sacerdote fazer isso, hoje, obviamente, por extensão, pastores, departamentais, presidentes farão também. Ou não? Olha, precisamos pensar sobre isso, não podemos fugir desse assunto. Como se isso fosse coisa passada. Não, não. Tem profecias futuras por relação a isso. E Paulo chama ele de parede branqueada, tipo de uma expressão pejorativa. Oh, você já desbotou, você já passou teu tempo, você é uma inutilidade. Daí deram uma bofetada em Paulo, aliás, já tinham dado antes, né? E disseram, respeita o sumo sacerdote. Não tá muito bom. O sumo sacerdote não precisa respeitar um pregador como Paulo, um chamado por Deus, né? Um apóstolo. Ele não precisa respeitar, mas o apóstolo tem que respeitar o sumo sacerdote. Mas me diga uma coisa, quem é mais importante? O apóstolo ou o sumo sacerdote? E nesse caso aqui, quem que é mais ligado a Jesus Cristo? Era aquele sumo sacerdote ou era apóstolo? Paulo. E daí a acusação começou a ficar uma coisa sem sentido, um negócio assim, maluco. E Paulo fez uma declaração, e disse, isso está escrito em Atos 23:6, e disse o seguinte: eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E era isso mesmo. Porque o que eles não suportavam é que aquele que eles mandaram matar por meio de Pilatos, Paulo dizia, ele ressuscitou. E não tinha como provar o contrário, ou seja, onde está o corpo, né? Os soldados romanos viram a ressurreição. Os apóstolos todos viram, e a uma certa altura mais de 500 pessoas viram. Como dizer o contrário? Então agora estavam pregando isso, que era exatamente o que denunciava eles, né? Ou seja, mataram o Filho de Deus. Aliás, eles sabiam muito bem, antes de matar, que esse era o Filho de Deus. Ou poderia alguém, sem ser Filho de Deus, ressuscitar, por exemplo, Lázaro, de 4 dias morto. Ou multiplicar pães, multiplicar peixe, ou fazer milhares e milhares de curas, que o que está escrito na Bíblia é uma ínfima parte do que ele fez, não é? E quando ele disse isso, se referiu à ressurreição dos mortos, os saduceus se oriçaram, mas os saduceus não acreditavam na ressurreição de jeito nenhum, como diria o gaúcho. E os fariseus, eles defendiam que existia a ressurreição e começaram a brigar entre eles, e Paulo foi embora, né? Levaram ele embora. Aí Deus disse aquilo que está escrito em Atos 23:11, né, que é o nosso verso áureo: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O que Paulo disse em Jerusalém?
Paulo disse que Jesus ressuscitou. Resumindo, é isso. E que é o Messias e que volta. Né? E por isso que eles ficaram tão bravos. Isso era para falar também em Roma. E no trajeto por onde passasse. Bom, concluindo aqui, rapidamente, Paulo teria que voltar para o Sinédrio, porque afinal das contas, o verdadeiro tribunal para julgar as coisas de Paulo era o Sinédrio. A questão aqui era religiosa, não era política, né? Não era civil, era religiosa. Aí, uns 40 judeus ou mais que isso, fizeram um juramento de anátema, ou seja, juramento de maldição. E que não comeriam mais nada, nem beberiam água, sem antes matar Paulo. O plano era, no dia seguinte, Paulo iria de novo perante o Sinédrio. O plano era, no trajeto, esses 40 armados com facas, com pau, com sei lá, iam atacar, inclusive os soldados romanos, que não poderiam fazer muita coisa, que de repente ele ia com 2, 3 soldados, né? E matar Paulo. Esse era o plano. Bom, o que Cláudio Lísias poderia fazer? Não, ele vai ser julgado aqui, no Sinédrio, eu vou botar uns 200 soldados lá dentro, quero ver quem vai atacar Paulo. Poderia fazer isso? Não devia. Isso ia criar uma revolta incrível. Esses caras não poderiam entrar no Sinédrio, e lá dentro poderiam entrar os 40 aqueles, né? Então não tinha mais jeito. Aí o comandante, Cláudio, decidiu mandar Paulo para Félix, lá em Cesareia. Paulo tinha vindo de Cesareia, né? Mandar de volta para Cesareia. Cesareia era um lugar mais amplo, Félix era um governador, né, daquela região de lá, assim como Pilatos era governador aqui da Judéia. E mandou ele para lá. E aí, essa história nós vamos estudar mais adiante, né? Então aqui, detenção em Cesareia, isso deixa para semana que vem, né? Mas o que me resta, que me deixa perplexo, me deixa até um pouco com nojo, como que irmão persegue irmão? Como que irmão errado persegue irmão correto? Como? Isso acontece hoje ainda. Acontece, e muito. E vai acontecer em grande intensidade. Muitos irmãos nossos irão matar aqueles que pregam e santificam o sábado. Naquela época, a questão era essa, que nós estamos estudando aqui. Hoje, a questão é santificação do sábado ou domingo. A grande questão é essa. Então, preparemos-nos para sermos fiéis a Deus. Que quando chegar essa hora, que nós não sejamos covardes. Porque os covardes atacarão e matarão. Só mesmo os corajosos, como Paulo, e muitas vezes os de pavio curto, que têm coragem de dizer na cara o que precisa ser dito, se manterão em pé. Que assim seja comigo e com você. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco agora e nesses momentos de perseguição que estão ainda pela frente. Que nós possamos ser vencedores, como Paulo foi. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.